Fala galera, tranquilo? Bom, hoje o review de edição não vai ser sobre quadrinhos, vai ser sobre livros. E sim, livros no plural, porque o review de hoje vai ser sobre o box com os 3 livros de Conan da editora Pipoca Nanquim. Como eu sempre destaco aqui, hoje eu vou fazer somente o review de edição e não o review de obra. Então hoje eu vou falar sobre a qualidade dos livros, a qualidade do box, do papel, dos extras que vem no box, tudo que engloba o trabalho editorial dessa edição aqui, beleza? E caso você queira mais vídeos como esse, já deixa o seu curtir, a sua inscrição, se possível ativa o sininho, tudo isso ajuda bastante o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro review. Essa edição que eu tô mostrando aqui pra vocês é na verdade a reimpressão dos livros de Conan lançados pela editora Pipoca Nanquim. Esse novo box foi lançado em dezembro de 2023 e contém 3 livros, compilando todas as histórias originais do Robert Howard, além de extras em todos os livros. Além disso, o box também vem um pôster exclusivo e um livro com histórias inacabadas que a gente não tinha na primeira edição. Agora vamos falar das histórias compiladas nos livros, começando com o livro 1. A Fênix na Espada, A Cidadela Escarlate, A Torre do Elefante, O Colosso Negro, Chutal do Crepúsculo e O Poço Macabro. Além disso, também temos alguns extras que contêm Ciméria, que é um poema, Anais da Era Iboriana. Esse ensaio ele é muito importante para o entendimento do mundo que o Robert Howard criou. Então ele conta como foi a evolução desse mundo, a evolução dos povos, das raças ali, e é muito interessante perceber como toda essa história culmina nos povos que nós temos hoje, né? Então ele vai terminar com a Europa ali, com os países da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, e isso mostra que na cabeça de Robert Howard, Conan foi realmente um personagem que viveu, só que em outra era da nossa história. Então isso é muito legal. Além disso, temos mais uma história, O Deus na Urna, e mais uma pequena biografia do Robert Howard. Agora vamos falar das histórias do livro 2. Inimigos em Casa, Sombras de Ferro ao Luar, A Rainha da Costa Negra, O Demônio de Ferro e Os Profetas do Círculo Negro. E nos extras nós temos mais 2 histórias. A Filha do Gigante do Gelo, que é uma das histórias mais famosas de Conan, e O Estranho de Preto. E por fim, não menos importante, o livro 3. Nós temos as histórias Uma Bruxa Nascerá, Os Servos de Bit e Akin, Além do Rio Negro, As Negras Noites de Zamboula, A Hora do Dragão e Pregos Vermelhos. E nos extras nós temos algumas notas sobre vários povos da Era Iboriana, mais uma história, O Vale das Mulheres Perdidas, e alguns editoriais, que são alguns prefácios e pós-fácios. O preço desse box atualmente em 2024 é de R$ 229,90. O box possui 25 centímetros de altura por 8 centímetros aqui de comprimento, podemos dizer, e a profundidade é exatamente o tamanho para os livros caberem aqui dentro do box. Esse é um tamanho meio padrão. Eu peguei aqui também um box que eu tenho do Sherlock Holmes da HarperCollins, e as propostas são diferentes em questão de livros, né? Então por isso o tamanho ele muda um pouco, mas a gente pode ver que é extremamente semelhante, tá? Inclusive a qualidade do box, da caixa, ela também é muito semelhante, praticamente igual, acredito que deve ser um padrão da indústria, tá? E eu considero esse box muito bom. Então esse box do Conan aqui também é bem resistente e vai proteger bastante os seus livros por bastante tempo. Agora falando um pouco da parte gráfica do box, eu particularmente acho esse box lindo. Eu adorei esses detalhes aqui dourados em hot stamp, eles dão um aspecto mais de coisa antiga, e eu essa seja realmente a proposta do box, então combina muito. Esse logo aqui do Conan ficou também muito legal em hot stamp. Além disso, a gente tem um detalhe aqui na parte de cima com esses respingos de sangue em verniz localizado, que também é bem legal, além dos desenhos de Conan, tanto aqui na, posso dizer, frente, quanto no verso do box, tá? E o legal também é que box a gente sempre tem 2 opções para deixar na estante, né? A gente pode deixar aqui a traseira do box com o logo do Conan, ou a gente pode deixar os livros à mostra. Eu particularmente, nesse caso, gosto de deixar aqui essa traseira, eu gostei bastante, mas cada box eu deixo de um jeito. O próprio box do Sherlock Holmes eu deixo mostrando os livros, então acho que é muito pessoal e varia também de obra para obra. Agora vamos aos livros. Bom, referente às capas, não tem muito o que falar, né? Foram feitas por 3 gênios aí, que são o Boris Vallejo no livro 1, o Errol Norren no livro 2 e o Joe Jusko no livro 3. As quartas capas, elas seguem os mesmos artistas, acredito eu, tá? Então esse aqui é o livro 1, esse é o livro 2 e esse aqui é o livro 3. Muito lindo, né? Vale dizer também que os livros eles vão crescendo de tamanho. Então o primeiro ele é o menor, com aproximadamente
303 páginas. O livro 2 ele já é um pouquinho maior, ainda na casa das 300 páginas, 320. E o livro 3 ele já é bem grande, principalmente porque tem uma história aqui que ela é muito grande, ela pega mais de 100 páginas. Então esse livro aqui tem 512 páginas. Importante destacar que os livros não são capa dura, como a primeira edição, e obviamente também não temos as capas de acetato da primeira edição. Então os livros eles têm capa flexível, orelhas em todos os livros, e também o papel ele é mais amarelado, acredito que seja o papel pólen aqui. Eu particularmente prefiro em livros do que aquele papel branco que cansa bastante o olho na leitura, tá? Então os 3 livros seguem o mesmo padrão, obviamente. Os livros, eles são colados e costurados. Esse é um detalhe bem importante, na minha opinião, porque ele melhora muito a fluidez das passadas de página. E ele também evita aquele vinco aqui na lombada, principalmente nos livros grandes. Então, no terceiro livro, principalmente quando a gente está aqui na metade, a gente abre bastante, mas a gente vê que por ser colado e costurado, ele não deixa fazer a formação desse vinco. Então esse é um detalhe assim que eu acho bem legal de destacar. Além disso, todos os livros possuem sumário, para a gente conseguir localizar as histórias mais facilmente, e as histórias estão organizadas em ordem cronológica de lançamento, tá? Então todo início de história a gente tem aqui a capa da revista em que a história foi publicada e também o ano. Então a gente consegue se localizar cronologicamente. Eu acredito que todas as histórias do Conan foram publicadas na Weird Tales, tá? Pelo menos as oficiais. Então é bem legal da gente ter esse panorama histórico também. Além disso, todos os livros têm muitos desenhos. A gente tem desenhos sempre que começa um novo capítulo, tá? Igual a gente pode ver aqui. Mas a gente também tem desenhos que pegam a página toda. Deixa eu ver se eu acho um aqui. São bem lindos. Olha esse aqui da Torre do Elefante. Eles são bem bonitos mesmo, tá? Então essa também é uma experiência mais legal que o Pipoca Nankin trouxe, porque além de apreciar as capas, a gente consegue também apreciar os desenhos nas leituras. Isso pra mim é muito legal porque me ajuda bastante a imaginar aquilo que eu tô lendo. Eu já faço isso, mas quando a gente vê um desenho, a gente consegue imaginar também de formas diferentes, né? A gente vê, na verdade, como o desenhista imaginou aquela determinada cena. Então isso é muito legal para a imersão do livro. E além de tudo isso, os livros também vêm com marca-páginas oficiais. Eu sou meio enviesado para falar porque eu adoro marca-página, então eu acho um adicional muito legal. Mas esse aqui é o marca-página do livro 1, esse é o do livro 2 e esse aqui é o do livro 3, tá? Normalmente são desenhos que a gente já vê nos livros, mas ter colorido em marca-páginas eu acho muito legal. Um errinho bem bobo que eu achei nos livros e nos 3 livros foi aqui no expediente. O expediente é onde a gente tem as informações de tradutor, as informações editoriais. E aqui a gente percebe que tá ilustração da capa Frank Frazetta, apesar de os artistas serem o Boris Vallejo, o Aaron Noren e o Joe Giusto. Eu acho que isso aconteceu porque eles pegaram e reaproveitaram o expediente da primeira edição. E na primeira edição, realmente, as ilustrações dos 3 livros foram feitas pelo Frank Frazetta. Então eu acredito que eles só copiaram e colaram o expediente aqui e não mudaram essa informação. Mas assim, óbvio, isso não atrapalha em nada, mas eu acho um detalhe legal de notar, porque a ilustração da capa não é do Frank Frazetta, tá? Pelo que eu vi, a gente não tem nenhum desenho do Frank Frazetta aqui nessas edições, tá? Principalmente nas capas. Bom, como eu falei anteriormente, nesse box a gente tem um item adicional, que é um livreto de textos inacabados do Conan. Esse livreto é muito legal porque ele não foi publicado antes na primeira edição. Ele é bem pequenininho, ele possui acho que 42 páginas só. E um detalhe muito importante é que ele é totalmente costurado. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu acho esse detalhe muito legal porque normalmente livrinhos desse tamanho, eles são grampeados. E o grampo ele normalmente enferruja e danifica as páginas, ou ele sai com facilidade. Então o fato de ser costurado eu acho que traz bastante cuidado à edição e vai fazer com que o seu livreto dure por muito mais tempo, com toda certeza. E aqui a gente pode ver no expediente que a ilustração de capa está correta. Aqui está com o Boris Vallejo e a quarta capa é do Joe Giusto. Então, provavelmente aqui eles acertaram porque esse é um item novo. Então eles tiveram que criar um expediente todo novo, não puderam utilizar o da primeira edição. Então acho que por isso que aqui está correto. E por último, e não menos importante, a gente tem mais um item adicional nessa edição, que é esse pôster exclusivo, lindo, com artes do Mark Schultz.
A gente tem mais artes do Mark Schultz no decorrer dos livros, eu acho que inclusive ele tem alguma arte de quarta capa, mas esse pôster aqui é maravilhoso. Ele tem esse aspecto meio antigo, né, como se fosse um pergaminho antigo, e eu acho que combina muito com o projeto gráfico dessa edição. Além disso, o pôster ele tem uma qualidade de papel muito boa, ele é muito grosso, é quase que um cartãozinho, né? Então não é aquele pôster que você vai colocar na sua parede e muito provavelmente quando você tirar vai rasgar, ou ele mesmo vai bater um vento e vai rasgar. Eu já tive pôster assim, apesar de que eu não vou colocar esse aqui na parede. Caso você queira colocar, eu acho que não tem problema nenhum, porque ele parece ser bem firme e bem resistente também. Além disso, a parte de impressão eu acho que também não vai desbotar, então é realmente um item de qualidade muito, muito premium. Bom, mas até agora eu só rasguei seda, né, e essa edição realmente está boa, mas eu tenho sim um ponto negativo para trazer, que é referente ao espaço onde a gente coloca os livros aqui no box. Achei esse espaço bem pequeno, tá? Principalmente porque é um box com livros de capa flexível. Então a gente pode perceber que colocando os livros aqui, eles já ficam um pouquinho difíceis de entrar, né? Deixa eu tentar colocar o terceiro aqui. Então aqui, ó, eu até consegui colocar os livros com certa facilidade, mas a gente percebe que tem um espaço extremamente justo aqui. E o problema é que a gente tem itens adicionais. Então pra gente colocar, fica realmente bem apertado. Isso acontece porque o box contém livros de capa flexível, né? Com capa flexível é complicado. Primeiro porque a gente não tem uma pegada boa para tirar, a gente tem que virar aqui os livros para eles caírem, né? Isso acontece porque nos livros de capa dura a gente tem um vinco onde a gente consegue puxar o livro. Eu vou pegar o meu box de Sherlock Holmes para mostrar bem rapidinho para vocês. Então esse é o box da HarperCollins e a gente consegue ver que mesmo em um livro que está aqui no meio, eu consigo puxar justamente por causa desse vinco aí que os livros capa dura contêm. Mas assim, esse é um problema que não é culpa da editora Pipoca Nanquim, realmente um box com livros de capa flexível tem esse problema e não tem o que fazer. O problema maior aqui é que a gente tem itens adicionais, então esse espaço fica realmente bem apertado, assim. A gente até consegue colocar, ó, se eu pegar aqui o livretinho e colocar aqui nesse espaço, eu tenho que empurrar, mas ele entra. O problema é que se você coloca de mau jeito ou se você coloca de uma forma não tão adequada, você pode amassar o seu livreto, amassar o seu pôster. Ó, eu também não tenho espaço no pôster, vou ter que colocar aqui entre os dois livros, mas ó, tem que fazer força e aí acaba amassando. Ou lá no fundo mesmo você pode ter colocado de uma forma que vai fazer alguma orelha, vai fazer algum amassadinho no seu pôster, então isso não é tão legal. Então eu acho que a editora Pipoca Nanquim poderia ter colocado um espacinho um pouquinho maior aqui para a gente colocar os adicionais. Claro, eu entendo que se o espaço fosse muito grande, os livros iam ficar sambando, ia ficar caindo toda hora, e isso não é interessante também. Mas um espacinho de segurança ali eu acho que seria importante. O meu, ele já está um pouco mais tranquilo, porque eu comprei faz muito tempo, li bem rápido e já coloquei tudo aqui de volta, então eu acho que o espaço foi laceando um pouquinho. Tá? Mas a primeira vez para colocar foi muito complicado. Foi complicado até para colocar os livros, né? Como eu falei, por ser capa flexível, até os livros realmente podem amassar. Então tem que ter um pouquinho de cuidado quando você for recolocar os itens no seu box. E esse é o único ponto assim negativo que eu traria para essa edição. Concluindo então, pessoal, eu achei o box lindo, achei os livros muito lindos, muito bem cuidados. Eu acho que o trabalho da editora Pipoca Nanquim aqui de novo foi muito acertado. O projeto editorial foi muito bom, não achei nenhum erro de revisão, tradução. Às vezes a gente encontra uns erros crachos assim que a gente percebe como leitor comum mesmo, mas eu não percebi nada, então achei o trabalho editorial muito bom. Mas frisando novamente, essa é uma edição diferente da primeira edição. Então não tem capa dura, não tem capa de acetato e não tem capa do Frank Frazetta. Isso é muito importante de destacar, porque muitas vezes você pode comprar achando que é somente uma reimpressão e falar, ah, mas não veio capa dura, não veio capa de acetato, o que aconteceu? Não é só uma reimpressão, galera, é também uma segunda edição. Então o projeto todo é diferente, beleza? No mais, eu acho que o projeto é lindo e que se você quer conhecer Conan, se você nunca leu nada do Robert Howard ou do personagem de Conan, aqui a gente tem a obra completa, inclusive textos inacabados que a gente não tinha na primeira edição.
Então, se você quiser, assim, zerar tudo que tem de Conan, esse é realmente o melhor trabalho que a gente tem no Brasil hoje para você adquirir e conhecer o personagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Amazon para você comprar esse produto. E lembrando que se você comprar através de nossos links, qualquer produto, você vai estar ajudando muito o canal. Além disso, vou deixar também na descrição o link do vídeo do Pipoca e Nanquim fazendo a apresentação dessa edição, porque eles também são muito divertidos e eu acho que vale a pena você conferir o vídeo deles também. No mais é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.